Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal Opinião do Torcedor. Bom, tava vendo um vídeo no canal do Thiago Franklin sobre o Barroca. Aliás, um canal muito bom, um conteúdo muito bom, recomendo aí que vocês assistam, inclusive porque vai facilitar a compreensão do que eu vou passar aqui nesse vídeo. Porque é o seguinte, assistindo o vídeo dele, me chamou a atenção um detalhe, né, que tem um trecho do vídeo que ele diz que as equipes do Barroca, né, geralmente eles privilegiam muito a posse de bola, né, e esse trecho me chamou a atenção por duas coisas, né. Primeira, Botafogo, será que o Botafogo tem elenco para jogar dessa forma, né, tem equipe, jogadores para jogar dessa forma? E a segunda jogar com posse de bola não necessariamente te faz não necessariamente faz a sua equipe ser ofensiva, né? Porque a gente pode lembrar que, por exemplo, da seleção da Espanha, do tic-tac, né? Que era um time que tinha muita posse de bola, muita movimentação, muitas trocas de passe, mas era uma equipe que não agredia. E o meu conceito de ofensividade é a equipe que chega com finalização no gol adversário, né? E aquela equipe não tinha muito isso, era uma equipe que finalizava pouco e geralmente ganhava ali de 1-0, 2-0, era quase sempre goleada desse time, né? Porque era sempre jogos onde eles tinham uma dominância, mas eles não conseguiam converter isso em gol, né? E fica esse questionamento, pelo menos, né? Na minha modesta opinião, posse de bola não necessariamente faz o seu time ser ofensivo, né? Às vezes o teu time vira até, como diz no popular, um time arame liso, né? Que não chega lá e machuca, né? Não vai lá e faz o gol, né? Então fica esse questionamento. E agora entrando no segundo ponto, né, que eu falei do elenco, será que o Botafogo tem elenco? Eu estou aqui com um notebook, né, olhando os jogadores de meio campo do Botafogo e aqueles que porventura acabam jogando por ali, mesmo que seja através de recomposição, alguma coisa nesse sentido, né, como por exemplo o Eric, o Pimpão, o Luiz Fernando, né, que acabam não são jogadores de meio campo, mas podem jogar por ali, né. E olhando o meio campo, os jogadores realmente de meio campo do Botafogo, né, o Jean, o Alan Santos, o João Paulo, Valência, Bochecha, Cícero. Assim, é difícil montar o Botafogo da forma que o Barroca costuma trabalhar, né? Porque, por exemplo, será que o Jean tem condição de jogar dessa forma, né? Porque um time com posse de bola, o primeiro volante tem que ter um bom passe, ele tem que ter essa qualidade. E o Jean é o famoso pitbull, né? Não é o cara que tem como grande qualidade o passe, né? O passe do Jean é geralmente o passe mais simples, né? Apesar nos últimos jogos ele até vem dando aí alguns lançamentos interessantes, né? Tem aquele lançamento dele pro Eric contra o Defensa e Justiça na Argentina. Se eu não me engano, no último jogo contra o Juventude ele também deu passe pro gol do Cícero. Bom, eu não lembro se contra o Juventude ele deu assistência, alguma coisa nesse sentido, mas ele tem essa característica de fazer esses lançamentos, mas não é algo que ele tem, que ele consegue fazer com frequência, né? Aliás, eu falei característica, nem é característica. Às vezes ele consegue ter esse brilhantismo, né? Consegue fazer essas jogadas, mas não é uma característica dele, né? Melhor dizendo, né? Que eu falei que era uma característica, mas não é uma característica. Ele faz isso de vez em quando. O Alan Santos dizem que ele pode fazer isso, né? Dizem que ele é um primeiro volante com mais qualidade, né? Que consegue ter um bom passe, né? Estou me enrolando aqui. Ele consegue ter um bom passe. E olhando para frente, né, o João Paulo, o Cícero, o Bochecha são jogadores que dentro ali do meio campo, né, eles podem fazer isso. E esses são jogadores que realmente têm característica de passe, de uma visão de jogo mais apurada, né? Mas
Por exemplo, o Valencia eu já não sei se ele encaixaria nesse esquema, porque como meia, né, o Valencia teria que se encorpar mais ali no meio campo, e o Valencia é um jogador que muitas vezes ele passa batido nos jogos, né? Ele não aparece, ele costuma errar muitas jogadas, né? Geralmente nem porque ele força, né? Por exemplo, um passe forçado para tentar encontrar alguém livre, alguma coisa nesse sentido. Às vezes ele erra jogadas simples, e é comum dele, né, fazer isso. E os jogadores ali da frente, o Eric é um jogador que tem condição de ajudar ali no meio campo, mas mais aberto, né, porque ele não tem característica de centralizar o Pimpão da mesma forma. O Luiz Fernando, quando o Zé Ricardo tentou jogar ele mais para o meio, ele não conseguiu render. Então, ou seja, esses jogadores de meio de ataque do Botafogo pelos lados, nenhum deles tem essa característica. Por incrível que pareça, o que mais tem condição de jogar por ali, mais centralizado no meio campo, né, que é onde a bola vai, nos times do Barroca, onde a bola mais circula, é o Diego Souza. Mas aí para empurrar o Diego Souza para trás, vai ter que colocar alguém ali na frente, né? E hoje é difícil imaginar que o Igor Cássio, apesar de, na minha opinião, ele jogaria, mas é difícil imaginar que um técnico ia colocar, o mesmo Barroca iria colocar ele ali de primeira, né? Provavelmente ia privilegiar o Chiesa na função por ser mais experiente, mas o torcedor já perdeu totalmente a paciência com o Chiesa, né? Então, galera, assim, não é que seja impossível o Barroca trabalhar com o elenco do Botafogo, mas é difícil imaginar porque que ele consiga fazer o Botafogo jogar exatamente da forma que ele jogou, por exemplo, na base, né? Porque ele teve tempo para trabalhar. Se não me engano, ele ficou 2 anos na base do Botafogo. Então, 2 anos você consegue trabalhar. E no profissional a gente sabe que o cara não tem esse tempo. E ele vai ter 2 semanas até o jogo contra o São Paulo. E 2 semanas não é muito tempo, né? Principalmente porque já tem uma pressão, nem todo mundo está a favor da vinda dele, né? Então, e o elenco também, os caras estão cabisbaixos, né? Por causa do momento do clube, né? Muitos jogadores ali já estão bem queimados, né? Como, por exemplo, o Chiesa, o Pimpão, o Marcinho e outros ali que não estão sendo tão criticados, mas o torcedor já começou a olhar meio torto, né? Como, por exemplo, o Alex Santana, por causa da expulsão e tudo mais, né? Então, assim, volto a dizer, o problema não é nem que ele não tem peças para jogar com um time com posse de bola. O problema é que ele não tem tantas peças, né? O problema é a quantidade, porque ter ele até tem. Você tem aqui Bochecha, João Paulo, o Cícero e alguns. O Ferrarese eu acho que consegue jogar mais centralizado, apesar que quando ele foi colocado ali, foi deslocado do lado para jogar centralizado, na minha opinião ele não rendeu muito bem, né? Mas, enfim, fica essa questão aí, fora a questão também da falta de experiência dele, né? O Barroca é um técnico que está acostumado a trabalhar com base, não tem tanto costume de trabalhar com profissional, e é diferente o tratamento do jogador de base para um jogador que já está no profissional, né? Principalmente quando ele já é mais experiente, né? Na base também tem outro detalhe, né? A base, as equipes são mais parelhas, né? Não tem tanta diferença, o dinheiro não afeta tanto na base. Já no profissional, já tem esse desnível, né? Por exemplo, você vai ter um Flamengo, um Palmeiras com um nível de investimento muito maior. Aí você vai ter que pegar, por exemplo, equipes que já não tem todo esse investimento de Palmeiras e Flamengo, mas que mesmo no nível um pouco abaixo de investimento, tem o futebol do mesmo nível, como por exemplo o Grêmio, como por exemplo o Cruzeiro, né? São 2 equipes aí que não estão no mesmo nível de investimento, mas estão no mesmo nível de futebol, ou talvez até maior, né? Então, assim, o trabalho vai ser árduo para o Barroca, não vai ser fácil. Fora que, por exemplo, dá para imaginar
o Botafogo, por exemplo, pegando uma equipe mais forte, né, jogando com posse de bola, eu acho difícil, né? Sinceramente, eu acho difícil. A gente pode pegar até o exemplo do Fluminense, que talvez alguns até vendo o vídeo pensar, pô, mas o Fluminense conseguiu ali, em alguns jogos, ter mais posse do que o Flamengo, né? Nos clássicos de Fluminense e Flamengo. Mas aí a gente tem que olhar para o resultado. Ganhou, né? Porque eles ganharam um jogo. Aliás, todos os clássicos do Fluminense ganhou um com gol no último minuto, né? Ou seja, teve a posse de bola, mas não resultou em fazer gol, né? Não resultou em ganhar o jogo. Então fica esse questionamento, galera. Assim, eu acho que assim, é difícil, cara. Pegar time assim no meio do ano é muito difícil o cara dar certo. A gente resta torcer, mas eu acho realmente muito difícil. Eu acho que a ideia dele é boa, mas só ter ideia boa não garante nada. E aí, rapaziada, a gente vai ter que esperar para ver, mas como eu já estou meio que indiretamente dizendo, eu acho que não vai dar muito certo não, mas vamos ver. Tem que torcer, de repente o time, por ele já conhecer alguns garotos ali, né, de repente ele consegue encaixar a equipe, enfim. É difícil prever alguma coisa porque a gente não tem uma base, né? Porque ele não trabalhou no profissional, só trabalhou na base, né? Com a molecada. Então é difícil ter um embasamento para falar sobre o Barroca, do que ele vai fazer no profissional. Mas enfim, galera, é isso. Acho que não tem muito mais o que falar, né? Acho que fica aí até para vocês olharem o elenco do Botafogo e enxergarem aí se ele tem condição de pegar com esses jogadores que ele tem, jogar com um time com mais posse de bola, né? E bom, galera, é isso. Valeu, um abraço.